igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para mais uma noite adorarmos ao nome do Senhor. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Em quartas de adoração, nós cremos que o Senhor se fará presente neste lugar. E hoje nós vamos levar o nosso milagre, as nossas respostas, tudo aquilo que a gente pediu para o Senhor. Hoje é uma noite de respostas. Amém? Vamos orar ao Senhor para dar início a esse culto. Espírito Santo, neste momento nos colocamos diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente, Deus, sobre este lugar, Pai. Que a Tua presença venha se manifestar, Pai. Que possamos ver o quanto o Senhor é bom sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Oh, Deus, se faz presente. Queremos atrair a Tua presença sobre este lugar. Queremos atrair a Tua glória para este lugar. Queremos atrair, Senhor, o Teu olhar, Senhor, para as nossas vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, se manifestar sobre este lugar. Que o Senhor venha se manifestar sobre as nossas vidas. Que hoje, Pai, que hoje, Senhor, a Tua igreja possa, Senhor, receber tudo aquilo a qual, Senhor, viemos buscar de Ti, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém?
cremos que o Senhor se fez presente já nesse primeiro louvor. O Senhor, Ele já se manifestou sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor, Ele está já no meio de nós. Já podemos sentir a presença do Senhor. Que nessa noite você venha se rasgar diante de Deus. Que você venha se prostrar diante dEle. Que você venha se humilhar diante dEle. Porque só assim o Senhor, Ele vai poder fazer maravilhas sobre a sua vida. A palavra de Deus diz ali: onde estivesse 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria. E aqui nós estamos mais de 3. Então o Senhor, Ele já está neste lugar. Que você possa realmente se lançar aos pés do Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
pode declarar isso nessa noite? Oh, Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, Senhor, atraindo, Senhor, a Tua glória para este lugar, Pai. Será que você pode declarar isso com fé? Glória, glória, glória. Oh, enquanto você declara glória, o Senhor, Ele entra na tua casa. Enquanto você declara glória, o Senhor, Ele entra na tua família. Enquanto você declara glória, o Senhor, Ele entra na vida do teu filho. Oh, Espírito Santo, queremos atrair a tua presença sobre este lugar. Glória. Diga santo. Deus, nós não queremos estar em nenhum outro lugar que não seja o lugar onde o Senhor está. Nós não queremos estar em nenhum outro lugar onde nós não encontremos, onde nós não nos deparemos com a Tua presença, com a Tua glória, com a Tua majestade. Nós experimentamos a Tua presença, experimentamos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, e nós não queremos outra coisa senão receber cada dia mais do Senhor em nós, para que verdadeiramente possamos dizer que Cristo vive em nós, que Cristo habita em nós, que Cristo faz de nós a sua casa favorita, o teu lugar predileto. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque queremos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios da Tua graça, cheios da revelação e do conhecimento de quem o Senhor é. Queremos, Senhor, Te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em nós estamos interessados pela Tua presença, nós estamos interessados em saber quem o Senhor é, nós estamos interessados em conhecer mais de Ti, crescer mais no Senhor. É o desejo do nosso coração nessa noite, Pai. Conhecer e prosseguir em conhecer quem o Senhor é, saber do Senhor, saber do que o Senhor está fazendo, saber do que o Senhor está realizando neste lugar, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, e fala conosco, Espírito Santo, e a Ti nós daremos a honra, a Ti nós daremos a glória, a Ti nós daremos o louvor e toda a adoração para sempre e sempre. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Você está abençoado aí, meu irmão? Você está cheio de Deus aí? Glória a Deus pela tua vida. É só cheio de Deus, irmão, para a gente sair e enfrentar essa chuva numa quarta-feira e chegar aqui para ouvir a voz do Senhor, para ouvir Deus falar conosco. Que verdadeiramente o Senhor possa falar poderosamente ao meu e ao teu coração nessa noite de quarta-feira, como o Senhor vem falando, né, irmãos? Viemos de um domingo extraordinário, de uma noite de bênção, de uma noite poderosa, né? E estamos aqui nessa noite crendo que Deus tem palavras de vida eterna para as nossas vidas, que Deus tem palavras de bênção para mim e para você nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, Salmo de número 18. Os teens estão liberados e retornando às suas atividades de quarta-feira. Uma ministração especial para a vida deles. Um conteúdo apropriado e destinado para a idade deles. E pensa, irmão, que lá não é danoninho com passatempo não, irmão. Irmão, o chicote que estrala aqui, estrala lá também. Mas é do jeito deles, né? Do jeito que eles entendem. Apanha e sai dando risada. É igual nós aqui embaixo. Apanha e faz de conta que não foi com a gente. Amém ou não amém? É assim que Deus faz, irmão. Glória a Deus por isso. Salmo de número 18. Diz assim, a partir do verso de número 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Nós vamos ler até aqui. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Pode se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós repreendemos toda distração, repreendemos tudo aquilo que vem para roubar de nós a tua palavra, tudo aquilo que vem para roubar de nós as verdades que o Senhor tem preparado e reservado para ouvirmos de ti nessa noite, Pai. Que nada se perca, que nenhuma palavra se perca, mas que toda a semente que é lançada hoje, ela produza e ela cumpra o seu propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é quarta-feira e a temática do culto, da celebração de quarta-feira, nós falamos sobre adoração. Nós estamos há algum tempo falando sobre quartas de adoração. E hoje, quando eu falava com o Senhor, quando eu pedia para o Senhor uma palavra, aquilo que Deus gostaria de falar conosco nessa noite, o Senhor me levou a esse texto, o Salmo de número 18, onde quando nós começamos a ler os primeiros versos, nós já nos deparamos com uma adoração, uma contemplação do salmista acerca de quem é o Senhor para ele, do que o Senhor representa na vida dele, do que ele entende do papel fundamental do seu Deus em sua vida. Você vai ver, e nós acabamos de ler, que o salmista ele começa fazendo uma declaração: eu te amarei no meu coração, ó Senhor. E aí ele começa a dizer: minha fortaleza, meu rochedo, meu lugar forte, ou meu lugar seguro, ou meu escudo, meu libertador, fortaleza em quem confio, escudo, força.
Olha quantos adjetivos o salmista expressa para dizer para nós nessa noite o que o Senhor significa para ele. Não só um Deus a quem ele tributa o louvor, não só um Deus a quem ele tributa uma adoração, mas um Deus que ele entende que é para ele um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar onde ele pode ficar tranquilo, sabendo que é um alto refúgio, um lugar forte, uma habitação. É o que o salmista está dizendo no início do Salmo de número 18. E isso, ou esse entendimento de quem Deus é para o salmista, está totalmente ligado a alguém que decidiu viver uma vida de adoração. Alguém que decidiu fazer da sua vida uma vida de alguém que se dedica, que se importa, que se empenha em adorar ao Senhor em tudo aquilo que faz. E é por decidir, é por escolher ser um adorador, que o Senhor se revela a ele, como esses adjetivos que ele coloca aqui. E nós vamos entender o porquê. No versículo de número, ou no verso de número 3, esse adorador, esse salmista, ele vai dizer: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. A verdade é que nos nossos dias, nós enfrentamos esses inimigos todos os dias. A verdade é que nos dias atuais, nós enfrentamos essas forças adversárias 24 horas por dia. E entenda que quando nós falamos de inimigos, quando nós falamos de adversários, nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a atribuir esse adjetivo de inimigo, de adversário, para alguém natural. Para uma pessoa, a gente quer dar nome. A gente quer imputar alguma culpa acerca daquilo que nós estamos vivendo em alguém. Mas entenda, tudo que vem, ou tudo que se opõe contra nós, que entendemos que somos filhos de Deus e que decidimos ter ou viver uma vida de adoração a Deus, nós não podemos desconsiderar que muitos dos adversários que se levantam, que muitos dos inimigos que se apresentam no nosso caminho, são inimigos ou são forças espirituais que se levantam contra as nossas vidas. E aí sim, muitas vezes, pessoas que são usadas por uma força espiritual que se levanta contra cada um de nós. Qual que é a certeza que nós podemos ter e podemos sair daqui nessa noite? É a certeza do que o salmista declara no verso de número 3. Invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Sejam eles qual for, sejam quantos forem, seja de que tamanho for, seja de que expressão for. O que o salmista vai dizer é que eu invocarei o nome do Senhor e eu ficarei livre deles. Não importa o quão poderoso é, o quão mais forte do que nós somos, esse inimigo é. E aí, se nós formos aplicarmos isso nos nossos dias, quais são os inimigos que se opõem contra nós? Nós teríamos muitos para falar. Tentações, desemprego, enfermidades, crises emocionais, crises existenciais, crises de ansiedade, crises de pânico, síndromes, situações que atuam na nossa mente e que têm o poder de nos paralisar, de nos impedir, de nos
o medo de errar, bem como o medo de dar certo, que é muito comum hoje em dia também, as pessoas serem paralisadas pelo medo de dar certo. Não é o medo de errar, é o medo de dar certo. E se der certo, o que eu vou fazer? E se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Deixa acontecer primeiro, depois você vê o que é que você vai fazer. Não importa qual é o inimigo, qual é a força que ele tem, qual é o poder de batalha que ele tem, qual é a experiência de guerra que esse inimigo tem, a certeza que o salmista nos traz para a vida daquele que decidiu ser um adorador é que, nesse momento, nós invocaremos o nome do nosso Senhor e seremos livres de todos os nossos inimigos. E é importante nós falarmos, é importante a igreja falar de adoração. É muito importante a igreja refletir, meditar acerca de adoração. E se você entende, se você enxerga a adoração simplesmente como um contexto musical, vai muito além do que esse momento que nós acabamos de ter aqui, onde nós entregamos ao Senhor a adoração através de canções, através de instrumentos, através daquilo que declaramos com a nossa voz. A adoração vai muito além, isso é só a pontinha daquilo que Deus espera de cada um dos adoradores. Adorar a Deus é uma escolha diária. Adorar a Deus é uma renúncia que nós fazemos acerca da nossa carne 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do ano. Adorar ao Senhor começa quando nós nos preocupamos com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa aparência, com os nossos hábitos, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. Tudo isso está relacionado à adoração. Eu ouvia uma pastora e uma vez ela ministrava sobre adoração e ela dizia: a tua adoração começa quando você acorda pela manhã, vai no banheiro da tua casa e escova os teus dentes, sabendo que você está cuidando de um templo que não é seu, de uma habitação que não é tua, mas que é casa do Espírito Santo. Ainda que teremos naquele dia um corpo glorificado, e esse corpo que é corruptível, ele se perca, ele se corrompa, e a gente receba um corpo transformado, um corpo glorificado. Mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos aqui nos nossos dias, ele está ligado à nossa vida de adoração, à escolha de ser alguém que adora ao Senhor. Pastor, mas por que isso é tão importante? Por que nós precisamos ter um culto para falar de adoração? Por que nós precisamos nos preocupar em entender o que é adoração? É porque nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma outra classe, a Bíblia apresentando uma classe que Deus procura, senão a classe dos adoradores. É importante nós entendermos que cada um na sua função, cada um no seu chamado, cada um no ministério que o Senhor entregou para ele fluir, para ele desempenhar. Hoje eu estou aqui servindo a igreja, servindo você no ministério pastoral, mas antes disso, vem a minha vida de adoração a Deus, porque a Bíblia não vai dizer a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros pastores adorarão ao Pai. Não, a Bíblia vai dizer em que os verdadeiros, independente de classe, se hoje eu sirvo a igreja como pastor, se amanhã como diácono, se depois da manhã como integrante do ministério de louvor, como alguém da intercessão, como alguém da limpeza, como alguém do discipulado, do evangelismo, antes de qualquer coisa que eu faça para servir o reino aqui, eu sirvo a Deus na minha vida de adoração, e isso é importante nós entendermos. E isso é importante nós sabermos o quê? Que Deus nos espera, primeiramente, na condição de adoradores. E por que de novo isso é importante? Porque de nada vale eu me ocupar, encher a minha agenda com funções do ministério pastoral, se eu não encontro na minha agenda o lugar da adoração. É como se nós corrêssemos atrás de tantas coisas e esquecêssemos do fundamental. Ou, para ficar mais claro, é como se a gente fizesse tudo e não fizesse nada. E não fizesse nada. Porque eu poderia correr o dia inteiro,
visitando. Eu poderia correr o dia inteiro, ajudando as pessoas, servindo aqui a comunidade. Mas se eu não estivesse investindo o meu tempo em parar e dizer: Senhor, eu te amarei com o meu coração. Senhor, tu és mais do que cargos, títulos, posses, bens, posições, reconhecimento. O Senhor é o meu amor maior. É como se eu estivesse fazendo tudo e não cumprindo o fundamental. Fazendo tudo e não realizando nada. Ou como uma igreja que entende e que prega a importância da adoração. Nós vamos entender que quando nós construímos esse relacionamento com Deus, a criação e o Criador, o adorador e aquele quem é adorado, nós vamos perceber que quando nós nos envolvemos nesse mover de adoração a Deus, nessa vida de adoração a Deus, nós andamos na certeza do que o salmista declara. E aí não é uma suposição. Eu invocarei ao Senhor e quem sabe Ele me ajude. Eu invocarei ao Senhor e quem sabe Ele me escuta. Eu invocarei ao Senhor e quem sabe Ele me dá o livramento, o escape, a resposta. Não, o salmista vai dizer na certeza: eu invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Inimigos que são situações que nós nos deparamos diariamente e que muitas delas nós lutamos para vencer. E muitas vezes nós não vencemos. E sabe, irmão, quando nós fluímos numa vida sobrenatural, numa vida espiritual, é como se nós precisássemos fazer o checklist. Por que isso não aconteceu? Como está a tua vida de oração? Como está a vida de adoração? Como está a vida de santidade? Como está... Sabe, é como se nós tivéssemos que olhar esse checklist e entender por que é que algumas coisas não estão acontecendo. O porquê é que algumas coisas, e muitas vezes você vai se deparar, talvez algumas coisas não estão acontecendo simplesmente porque você não está sendo encontrado como o adorador que o Pai procura. Pastor, mas é possível vencer situações humanas em adoração? Totalmente. E a Bíblia, ela vai dizer de muitos exemplos, ela vai falar de muitas situações onde pessoas venceram os seus inimigos através da adoração. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 20, vai falar do rei Josafá. Vai falar de que 3 exércitos se levantam contra o exército do rei Josafá. E naquele momento Josafá, ele teme essa notícia. A Bíblia vai dizer que Josafá teve medo, no versículo de número 5, se eu não me engano, que Josafá teve medo dessa notícia. E ele convocou, ele chamou o povo para buscar o Senhor, para orar, para adorar, para se arrepender, para buscar a face do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando todo o povo se reuniu em adoração, em oração, o Senhor toma um profeta novo no meio do povo de Israel, que profetiza que eles veriam um grande... que o Senhor entraria naquela causa, que aquela peleja não era deles, mas era do Senhor, que eles veriam o livramento que o Senhor os daria. Então entenda, primeiro, ele tinha uma situação, a adoração trouxe uma resposta, uma revelação do céu para ele. E talvez naquele momento, o rei Josafá e todo o povo já podia ficar tranquilo e não fazer mais nada. Por quê? Porque Deus já tinha usado um profeta para dizer: ei,
Essa batalha vocês não vão ter que pelejar. Fica tranquilo, a batalha não é sua, a batalha é minha. Vocês vão ficar parados e vão ver o livramento que eu vou fazer. Só que entenda uma coisa, adorador não para. Não para. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, pela manhã bem cedo, eles se levantaram e saíram em direção ao deserto de Tecoa. E aí o que o rei Josafá faz? O Senhor não disse que a gente ia ficar parado e ia ver o livramento? Pois é, a direção foi essa. O Senhor usou o profeta para dizer isso. Então vamos lá ver esse livramento, mas nós vamos ver o livramento adorando. Aí ele põe os levitas, os adoradores, para ir na frente do exército, adorando, até que eles encontrassem o inimigo no fim do deserto. E aí eu te pergunto, quem é que vai para a batalha e põe adorador na frente? Quem é que vai? Porque, irmão, das duas uma. Vou falar de mim. Ou eu, Fernando, ou eu colocaria os cabas bom de espada na frente, que ia sair cortando tudo o que encontrasse pela frente. Ou eu colocaria os camaradas que sabia defender com escudo, porque ia falar, vão bater, mas eles não vão deixar alcançar. Mas não. A Bíblia não conta qual foi a ordem, mas aí eu posso conjecturar pelo que a Bíblia fala. O da espada, para trás. O do escudo, para trás. O da flecha aí, fim da vila. Mas quem é que vai na frente? Traz os adoradores para mim, traz os levitas e põe eles na frente, porque a Bíblia vai dizer que eles saíram para ver o livramento, declarando que o Senhor era bom e que a misericórdia do Senhor durava para sempre. Agora, quem é que pode declarar que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Quem é que pode crer no livramento sem que antes o livramento tenha acontecido? Porque ainda eles iam ter que enfrentar o exército. Eles iam ter que encontrar o exército em algum momento. E é nisso que nós muitas vezes nos perdemos. Por quê? Porque Deus dá a instrução, Deus dá a direção, Deus dá a revelação, e a gente fala assim, ó Deus, eu até creio que o Senhor pode fazer, mas espera aí que eu vou colocar os caras do arco e flecha na frente. E muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente quer que elas aconteçam do nosso jeito. Entenda, você não precisa querer ser previsível. Aquele que flui no sobrenatural já é por si só. O profeta é exatamente isso. Você já sabe antes que aconteceu, por quê? Porque Deus já está lá. O que Deus fala para Josafá é exatamente isso. Eu já estou lá, eu já sei o fim de tudo isso. Pode ir tranquilo, vocês vão ficar parados, ninguém vai levantar a espada. Aí aquele que entende que quando na tribulação invoca o nome do Senhor é livre de todos os seus inimigos, pode pôr os adoradores na frente. Mas como você sabe disso? Porque ele já falou que a vitória é nossa. Não entendi, pastor. Para de se preocupar. Para de ficar imaginando, confabulando o que é que vai acontecer quando você se deparar com o inimigo. A batalha não é sua. Para aquele que confia no Senhor, para aquele que entende que a tua vida de adoração garante com que o Senhor se responsabilize pelos teus inimigos, pelos teus adversários. Josafá, diante dessa má notícia, diante desses 3 exércitos, a Bíblia fala de esterilidade.
E acerca disso que a deixava triste, ela decidiu adorar o Senhor dentro do templo. Quando o profeta Eli aparece e vê Ana adorando ao Senhor e falando ali, ele fala: olha, eu acho que essa mulher está bebaça, não é possível. E é isso que a Bíblia diz. E ele pergunta para ela: o que é que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E essa hora, já tomou uma manguaça essa hora? Está aí falando sozinha. E ela fala: não, é que a minha realidade é outra, mas eu preferi adorar aqui hoje no templo. E a Bíblia fala que o profeta libera uma palavra sobre ela. E no ano seguinte, ela recebeu o milagre que ela esperava. Esterilidade essa que nós podemos levar para várias áreas da nossa vida. Esterilidade sobre sonhos, esterilidade sobre projetos, esterilidade sobre relacionamentos, esterilidade sobre vida financeira, esterilidade sobre vida conjugal. Não importa qual é a área, importa é o Deus que nós servimos. Não importa em qual esfera esse inimigo se coloca no teu caminho. Importa é que nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus e ficaremos livres dos nossos inimigos. O livro de Atos vai falar de Paulo e Silas, presos, encarcerados. E a Bíblia vai dizer que perto da hora da meia-noite eles decidiram fazer o que? Adorar o Senhor. Decidiram falar com Deus, cantar louvores ao Senhor, adorar o Senhor. E de repente, a Bíblia vai dizer, de repente, um terremoto aconteceu no lugar onde eles estavam, que as celas que prendiam eles e os outros presos se abriram para que eles pudessem ficar livres. Lógico que eles não fariam isso. Eles permaneceram dentro da cela. Quando o guarda se levanta indignado, perguntando o que é que tinha acontecido, preocupado se Paulo e Silas tinham fugido, já pensando em tirar sua própria vida, certamente o guarda seria morto por ter deixado Paulo e Silas escapar. E eles falaram: ei, não faça mal contra a tua vida, nós estamos aqui. O culto não acabou, a adoração não terminou, não veio a bênção apostólica ainda. Nós só estamos experimentando o terremoto, mas continuamos adorando aqui onde nós estamos. Terremoto esse, irmão, que nós podemos experimentar na nossa vida, que nós podemos experimentar na nossa casa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, o profeta Isaías, ele tem uma visão e ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí ele vai descrever a visão que ele está tendo, e ele fala de anjos que voavam em volta do trono e que declaravam uns para os outros a santidade do Senhor. Anjos que voavam e que cobriam os seus rostos e os seus pés e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E enquanto eles adoravam, a Bíblia vai dizer, Isaías capítulo de número 6, que os umbrais, que as paredes daquele lugar estremeciam ao som da adoração daqueles que diziam: santo é o Senhor dos exércitos. Não entendi, pastor, é essa realidade mesmo que precisa ser abalada. Adoração dentro da tua casa, a tua adoração sobre essa realidade é o que vai estremecer ao som daquele que diz: santo é aquele que é por mim, santo é o Senhor dos exércitos, santo é aquele que é general de guerra, santo é aquele que é o meu Deus. Situações naturais, como a de Paulo e Silas encarcerados, situações naturais como a de Ana estéril, situações naturais do rei Josafá diante de uma perseguição, mas situações sobrenaturais da visão de Isaías, em ver diante do trono do Senhor o que acontece quando alguém levanta a voz e diz:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, irmão, que essa procura pelos adoradores, Deus tenha um ouvido singular, individual, para reconhecer a minha e a tua adoração, saber quem é aquele que adora. É por isso que como igreja nós adoramos, mas é por isso que no individual nós precisamos também adorar. Por quê? Porque aquele que te sonda, aquele que te conhece, conhece teus pensamentos, aquele que sabe tudo sobre você, sabe quando é a tua voz que bate lá no trono dizendo santo, santo, santo. Eu não sei se tem alguém aqui que pode dizer para ele a santidade dele. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa que uma realidade precise ser abalada ao som daquele que diz santo. Mas se você é alguém que de repente precisa romper numa esterilidade, se você é alguém que precisa de livramento acerca de uma perseguição, se você é alguém que precisa de uma libertação acerca de algo que te aprisiona, experimenta hoje fazer a tua voz conhecida no céu dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A experiência que o salmista quer passar para cada um de nós nesse texto é que aquele que escolheu tem respaldo de Deus. Aquele que decidiu viver uma vida de adoração, ele tem respaldo no céu. Por quê? Porque aquele que adora decidiu já não mais viver para si, mas viver para Cristo. Aquele que decidiu adorar, decidiu matar a sua carne, renunciar à vontade da sua carne, que te inclina para o que é mal, para o que é errado, para o pecado, que é a nossa natureza depois da queda do homem. Irmão, depois da queda do homem, e nós falamos nisso aqui no culto de homens, no último sábado. Irmão, depois da queda do homem, a nossa natureza, ela foi modificada, ela foi alterada. E hoje, tudo quer nos inclinar para o pecado. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas a adoração foi quebrada quando os nossos pais lá, dentro do jardim, decidiram desobedecer. E nós falamos aqui isso no culto de homens. Mas se Deus sabia que tinha, Deus onisciente, sabendo que havia essa possibilidade, por que não colocou uns 2 anjos de uns 15 metros de altura em volta daquela bendita árvore do bem e do mal, para não deixar com que Adão e Eva comessem daquele fruto? Deus não nos chamou para prisão. Apesar de Paulo dizer muitas vezes nas suas cartas, eu, Paulo, escravo de Cristo, não foi para a escravidão que o Senhor nos chamou. E ele falava, não come, mas está ali. Sabe o que Deus fala para nós? Não peque, mas vai bater na tua porta todos os dias. Não se renda à tentação, mas você vai ser tentado. Não faça o que é errado, mas o errado vai bater na tua porta todos os dias. E aí você escolhe a que Deus você vai adorar. Uma verdade é fato, e é a de João, capítulo de número 4. É que ainda hoje, o Pai procura a classe dos adoradores. O Pai procura aqueles que decidiram
Adorar ao Senhor. Em tempo, em fora de tempo, em condição favorável, se não tem uma condição favorável. E eu posso dizer, irmãos, da minha casa, posso dizer dos meus pais, posso dizer pastor Milton, da pastora Elaine, que a gente já anda junto há bons anos, que nós já vencemos grandes batalhas, simplesmente porque nós não entregamos, não decidimos continuar adorando ao Senhor, independente da realidade que estava acontecendo ali ao nosso redor. Entenda que nada daquilo que você está vivendo hoje altera quem Deus é. Se tem alguém que é imutável, é o Deus, é o Senhor a qual nós servimos. Se tem alguém que é imutável, esse é o nosso Deus. Essa realidade sua, se ele liberar uma palavra hoje, isso acaba. Essa situação que tem tirado a tua paz, basta, irmão, um estralar de dedos, basta um sopro de Deus, e tudo isso aí vira nada. Olha quantos testemunhos nós ouvimos aqui nos últimos dias da igreja, quantos livramentos, curas, provisões. Nós não precisamos ter uma preocupação acima do permitido, se nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. A gente se deixa ser tomado pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo. Olha o que eu preguei esses dias aqui acerca de Elias. Manda parar de chover e não cai uma gota. Manda chover e chove. Faz uma oração pequena falando para cair fogo do céu e cai fogo do céu. Aí uma mulher fala para ele: certamente como você matou os profetas de Baal, eu vou te matar. Aí ele: ai meu Deus, eu vou morrer. É assim que a gente é. É assim que a gente é. Nós estamos aí em plena pandemia. Que daqui a pouco vai fazer bolo de aniversário, né? Porque foi em março que tudo começou, tem que cantar parabéns já para a pandemia, né? Ele estava falando isso hoje no escritório lá. 1 ano de pandemia, vai ter que fazer bolo, irmão, comemorar aí a pandemia. 1 ano de pandemia. Faltou o pão na tua casa? Você está vivo aí? Aí bate lá no Jornal Nacional, porque a taxa do desemprego, não sei o que, e se continuar assim, o brasileiro vai passar fome, não vai ter nem o arroz, nem o... Aí a gente, nem aconteceu, irmão. A gente, ai meu Deus, Senhor. Irmão, 1 ano de pandemia, não faltou pão na tua mesa. 1 ano de pandemia, Deus tem te dado saúde, Deus tem te sustentado. Não precisa ter preocupação acima do permitido. Quem sabe quem é o Deus a quem serve? Não precisa. Estaria mentindo, irmão, em dizer aqui que a gente vive alienado às coisas que acontecem. Não. Que a gente não se preocupa. Não, preocupa sim. Preocupa sim. Mas isso não rouba a nossa adoração. Isso não cala a nossa voz. Isso não nos torna frios e nem mornos no que diz respeito à adoração que a gente entrega àquele que é digno de receber a adoração, como o salmista diz aí no Salmo 3. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, ainda que tudo aconteça. E ele vai dizer aí, no decorrer do verso de número 18, ainda que me persiga, que laços de morte, cordéis de morte e tal, não sei o que e tarará, mesmo assim eu amarei o Senhor de todo o meu coração, e nada disso
nada disso vai mudar a adoração que eu tenho que entregar para Ele, porque eu sei que se Ele quiser, nada disso me atinge, nada disso me alcança, nada disso me para, me mata. Pelo contrário, serei livre de todos os meus inimigos. É o que ele vai dizer no Salmo de número 46. Ainda, olha as condições, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ó irmão, só catástrofe. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ó, só catástrofe. Tudo coisa que a gente já viu aí na televisão, de tsunami, disse aquilo, de montanha que partiu e caiu por dentro da terra, da água que se... Ainda que tudo aconteça, eu não temerei. Ah, irmão, só pode dizer isso quem tem muita convicção do Deus que serve. Pastor, como que eu terei essa convicção? Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Porque, irmão, uma vida de adoração, ela não é um monólogo. E você pode entender isso? Porque você não tem um Deus mudo. Você serve a um Deus que a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, como havia dito que faria, Ele ressuscitou. Uma vida de adoração é uma vida onde eu entrego a minha adoração e Deus se relaciona comigo também. Uma vida de adoração é uma vida onde eu entrego a adoração e Deus entrega a resposta, livramento, provisão, milagre, bênção. É por isso que o salmista andava amparado, em dizer: eu invocarei aquele que é digno de louvor, e serei livre de todos os meus inimigos. O convite à igreja a esse ano, o convite para todos nós a esse ano, é que nós experimentemos dessa vida. É que nós experimentemos dos frutos dessa adoração que a gente vem entregar a Deus aqui. Mas não só o que nós fazemos aqui, mas aquilo que nós entregamos lá na nossa casa também a Deus. E na verdade diz mais respeito lá fora do que o que a gente faz aqui. Diz mais respeito à adoração que a gente entrega lá do que a adoração que a gente entrega aqui de quarta, sexta e domingo. Que como diz o Evangelho de João, capítulo de número 4, que nós façamos isso em espírito, façamos isso em verdade, em sinceridade, em entendimento, para que não sejamos conhecidos como aqueles que o próprio Jesus, e o profeta Isaías também vai dizer, ó, esse povo aí só me adora com os lábios, mas o coração eles não entregam. E aí o que a Bíblia fala, que o teu coração revela onde está o teu tesouro. Mas o coração está distante de mim. Davi só era conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque Deus tinha o coração de Davi aqui, ó, nas mãos. Quando Davi errava, porque errava, irmão. Nós não estamos falando de ninguém, de nenhum super-herói que a gente assiste aí na televisão. Nós não estamos falando de ninguém que recebeu tanta graça do Senhor que o impedia de pecar. Pelo contrário, falamos de um adúltero que ainda colocou o marido da mulher para morrer na batalha para ele ficar com a mulher do camarada. Estamos falando de alguém que peca, que errou, como a gente erra aí, a torta direito, como diz por aí. Mas que quando errava, se rasgava diante de Deus, a ponto de dizer: me tira tudo, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Errar, pecar, nós vamos. Mas a Bíblia vai dizer que não há pecado confessado que não alcance a misericórdia, que não alcance a graça do Senhor. E como o Senhor sempre dizia, como o Senhor Jesus sempre dizia àqueles que encontravam pelo caminho: vai, não importa como você chegou aqui, importa é como você vai sair.
Por isso que o próprio Jesus dizia: vem como você está. Sair daqui, se você se encontrar comigo, não vai ser do mesmo jeito, você vai sair transformado. Por isso que Zaqueu confessou todos os seus pecados, sem Jesus perguntar nada. Entra na casa, ó o silêncio, ó a paz de Jesus entrando na casa de Zaqueu. E Zaqueu ficando endemoniado, porque tinha que confessar os seus pecados. Jesus não fala nada, Zaqueu: ah, Senhor, se eu pequei, se eu roubei alguém, eu vou devolver, eu vou restituir, eu vou isso, aquilo. E evangelho é isso. Evangelho não é Alice no País das Maravilhas, evangelho é arrependimento, é transformação. A presença de Jesus dentro da casa de Zaqueu faz Zaqueu dizer assim: ó, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo homem. Aí Jesus fala o quê? Hoje a salvação chegou nessa casa. Sabe quando a salvação vai chegar em nós? Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, quando nós não nos acostumarmos com eles, quando nós não tivermos pecados de estimação, e ainda que pequemos novamente naquilo que já pecamos, chegamos diante do Senhor e falar: me ajuda, Senhor, eu não quero mais, eu errei. Pecado tem nome, fala para Deus: eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim, me ajuda, me fortalece. Aí Jesus dizendo: a salvação está chegando, porque tem alguém se arrependendo, tem alguém se quebrantando, tem alguém se derramando, tem alguém querendo mudar de vida. Que esse ano, irmão, alguém olhe para a gente e diga ao final de 2021: eu não sei o que aconteceu, mas você é outra pessoa. E aí a gente vai dizer: foi Deus que fez. É Deus em mim, é Jesus em mim, é Cristo em mim. Se coloque de pé, eu quero orar contigo nessa noite. Que essa palavra possa falar contigo nessa noite. Deus continua procurando essa classe dos adoradores. Deus continua procurando esses que estão interessados a adorá-lo em espírito e em verdade. Deus continua sendo Deus de respaldo para aquele que decidiu ser o adorador que o Senhor espera. E nós possamos corresponder a essa expectativa do céu, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, e nós vamos orar aqui. Chegou um pedido de oração também para orarmos pela Renata e família. Que você possa apresentar o nome da Renata, da família da Renata nessa oração. Que Deus entre no meio dessa casa, dessa vida, em qual situação for, com graça, com misericórdia, com resposta, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por saber que quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos ficar tranquilos, porque seremos livres dos nossos inimigos. A tua palavra nos incentiva a clamar, a buscar, e acharemos e encontraremos resposta, livramento, provisão, cuidado, proteção. O salmista vai dizer que o Senhor é um lugar forte, é um lugar seguro, e nós queremos desfrutar dessa segurança, Pai, no Senhor. E queremos corresponder ao teu chamado para nós, como adoradores, aqueles que o Senhor procura. Confessamos pecados nessa noite, em arrependimento, querendo uma mudança de vida, uma novidade de vida. Nós não temos e não queremos ter pecados de estimação, nós não queremos carregar isso conosco, mas queremos ser libertos. E a tua palavra vai dizer que a tua palavra, ela nos libertaria. Pai, assim como foi na vida de Zaqueu, nos liberta também, Senhor. Nos liberta dos nossos pecados, liberta-nos dos nossos erros, e que essa libertação ela comece na nossa mente, na transformação da nossa mente, do nosso entendimento acerca do certo, do errado, do pecado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida, Pai, de intimidade, uma vida de santidade, de relacionamento com o Senhor.
para que verdadeiramente sejamos transformados por Ti, Pai. E é isso que nós queremos nessa noite. Que essa palavra fale aos nossos corações durante esses dias poderosamente, Pai, nos fazendo experimentar, Pai, daquele que decidiu adorar ao Senhor incondicionalmente, Pai. Em nome de Jesus, nos leva a essa experiência com o Senhor, Pai. Nessa noite nós oramos e apresentamos. Nós não conhecemos, não sabemos a causa, a realidade, a situação que elas têm enfrentado, mas nós conhecemos o Deus que desconhece impossíveis. Visita essa família, visita esta causa, esta situação, seja ela qual for. O salmista disse que invocaria ao Senhor e seria livre dos inimigos. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado contra essa família, contra esta casa, contra esta vida. Mas que o general de guerra, que o Senhor dos exércitos, entre nesta causa, Pai. E peleja pela tua filha. Peleja por esta família, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça e misericórdia os alcance nessa noite, Pai. E a Ti nós daremos sempre toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Amém? Amém, irmãos. É importante que nós saiamos daqui entendendo aquilo que Deus está falando conosco. E nós temos pedido para o Senhor essa clareza na palavra, para que você saia daqui entendendo o que Deus está falando contigo. Nós falávamos sobre isso aqui no culto de homens, né, irmão Fernando, pastor Ailton, irmão Nilton. Irmão, se você entra aqui, você não tem entendido o que Deus está falando. Se você sai daqui com a mente um pouco complicada, confusa acerca do que Deus está falando, repreenda, dá ordens no mundo espiritual acerca disso. E peça para Deus, Deus, que vem para roubar o meu entendimento, para roubar a tua palavra de mim, que caia por terra em nome de Jesus. E Deus vai trazer clareza no teu espírito sobre cada palavra, sobre cada preciosidade, cada tesouro que Deus tem derramado sobre nós nesses dias, em nome de Jesus. Queridos, sexta-feira, conhecimento espiritual, eu espero você aqui, espero também que não chova, para que os irmãos possam estar aqui conosco, né? Tem sido uma bênção, irmão, e a chuva é bênção. Ela pode chover, irmão, o dia inteiro. Eu só peço para Deus, Deus não deixa chover perto da hora do culto, não. Deus segura a chuva na hora do culto. Chove o dia inteiro, pode maiar a água aí se quiser, não tem problema. Mas segura na hora do culto para a gente poder estar junto lá. Mas se você pode, irmão, esteja conosco aqui, sexta-feira, às 20 horas, sexta do fortalecimento espiritual. Domingo às 19 horas, nossa celebração da família, uma celebração de adoração, uma celebração de fé. E vou reforçar aqui, dia 27 de fevereiro, às 19h30 horas, o primeiro culto de mulheres de 2021. Esse ano os homens saíram na frente, deram uma arrancada aí, irmão, rápida, nos organizamos e demos o start, né? Nós falamos aqui sábado nos homens de sacerdócio, então nós tomamos a frente aí, tomamos o caminho, né? E abrimos o caminho para as mulheres agora, dia 27, e eu creio que vai ser uma bênção, que vai ser poderoso. Então você, mulher, esteja aqui, né? Esse primeiro, né, pastora Ângela, pastora Pamela, é só para as mulheres da casa, né? Como nós fizemos com os homens. Então nesse primeiro, não convide, segura aí, segura. Não convide,
Venha você, mulher da casa, saber quais são os projetos para esse ano, de que forma vocês vão trabalhar, né? Qual é a revelação que Deus tem dado a vocês para esse ano. E a partir do segundo encontro aí, irmão, nós vamos encher isso aqui de mulher, mas nós falamos que nós vamos encher isso aqui de homem, irmão. Nós vamos tomar a frente aqui nos homens, né? Né, homens? Aí, ó, tá vendo? Irmão, que foi estreito aqui sábado foi uma benção, glória a Deus. Comeram bastante também, mas também falamos bastante, foi uma benção mesmo aqui. Às 19h30, primeiro culto de mulheres 2021. Tem muita coisa para acontecer esse ano, muita bênção de Deus para nós, para nossa igreja, para este bairro, né? No ano da colheita, certamente nós colheremos em abundância, em nome de Jesus, amém? Que você vá em paz para a tua casa nessa noite, abençoado, que Deus te dê uma quinta de vitória, uma sexta de bênção, e nós nos vemos aqui sexta-noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, livra-nos de todo mal, livra-nos, Senhor, de todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Nós repreendemos a lançamos para bem longe de nós, confiando no Senhor que nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo mal. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet. Alcance o coração deles e que eles sejam abençoados por aquilo que o Senhor está derramando neste lugar e que os alcança dentro das suas casas, Pai, que a tua semente ela possa frutificar e produzir frutos de excelência na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de descanso e que nós possamos ter oportunidades de testemunhar e corresponder àquilo que o céu espera de nós nesse tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.